Boa tarde na paz do Senhor Jesus. Aqui estamos mais uma vez nesse dia. Hoje, quinta-feira, agora 14 horas, 14h05, né? 14 horas. Eis-me aqui para estudar com você esta revista. Aproveita e faz um ppm aí, tá? Printa, posta e me marca. Vou ficar muito feliz, muito contente se você printar, postar e me marcar aqui no Instagram. Meu Instagram, se você estiver vendo pelo YouTube, né? Meu Instagram é prof.jaque2022, tá joia? Então, eis-me aqui para estudar com você esta aula, tá joia? É a revista das lições bíblicas. Esta daqui é de adolescentes da faixa etária de 13 e 14 anos. Nós estamos aprendendo a viver à luz da Bíblia, como viver no mundo à luz da Bíblia. E eu estou aqui oferecendo para os professores dessa classe um certo subsídio, uma abordagem para a apresentação dessa aula, tá bom? Para a aplicação desta aula. Se você é professor, seja muito bem-vindo. Saiba que eu tenho um canal no Telegram, que lá no Telegram eu deixo algumas coisas a mais. Lá eu deixo os slides, a dica da música, alguma dinâmica, algum estudo complementar e o que a gente achar que seja interessante, o que eu achar que seja interessante, ou algum outro professor que faz parte do grupo achar interessante também, ele pode colocar lá. Caso você queira participar desse grupo, então é só você falar comigo aqui pelo Instagram, prof.jaque2022, e eu envio para você o link para você participar do grupo. Será muito bem-vindo. Eu não sou professor da escola dominical. Não tem problema, pode assistir a aula tranquilamente, fique à vontade. É um conteúdo que edifica muito. Nós estamos aprendendo a viver no mundo. Se você está no mundo, vai ser um conteúdo para você também, tá? E esse ensinamento está à luz da Bíblia. Então, esta música que está passando aqui, que você está ouvindo, é a música de Thales Roberto, Eu Escolho Deus, é a indicação da música para esta aula. Hoje nós vamos estudar a quarta aula. Essa revista aqui tem 13 lições, todos os domingos a gente estuda uma. Nós estamos na quarta lição. Nós vamos aprender hoje a fazer boas escolhas. Hoje é o dia de aprender a fazer boas escolhas, tá bom? Eu quero orar com você para que, agradecendo a Deus, né? Orar agradecendo a Deus pela oportunidade de aprender um pouco mais da palavra dele, que esse conteúdo fique muito bem absorvido, né, na nossa memória, que a gente coloque em prática. Hoje é coisa para colocar em prática todo dia. Todo dia você faz muita escolha, então que você possa aprender aqui hoje fazer excelentes escolhas, todas elas no seu dia a dia, da menor a mais insignificante a mais importante, que você faça boa escolha, tá bom? Vamos orar. Senhor Jesus, eu te agradeço por esta oportunidade de estar aqui. Sou grata a Ti por ser Teu instrumento. Que eu seja como uma música agradável aos ouvidos e que marque o coração e que ela todos os dias possa ser repetida na mente dos Teus filhos e que esse conteúdo gere entendimento e que ele faça parte da vida prática daquele que me ouve. E que o nosso professor também seja um instrumento teu, muito forte e poderoso, para convencer, ensinar, disciplinar o nosso adolescente, ensinando-o a viver
conforme a tua vontade neste mundo. Em nome de Jesus, amém. Então, a lição de hoje é aprendendo a fazer boas escolhas, é a lição 4. A leitura bíblica está em Romanos, capítulo 2, e versículos 6 e 8, e também no livro de Gálatas, capítulo 6 e versículo 7. Como são poucos versículos, né? Dá pra gente ler aqui Romanos 2, versículo 6, do 6 a 8, que diz: Pois ele recompensará cada um de acordo com o que fez. Deus dará a vida eterna às pessoas que perseveram em fazer o bem e buscam a glória, a honra e a vida imortal, mas fará cair sua ira e o seu castigo sobre os egoístas e sobre os que rejeitam o que é justo, a fim de seguir o que é mau. Então aprendemos aí que recompensa todo mundo tem, quer seja do que fez de bom, quer seja do que fez de ruim. Então já fica a dica aqui, né, que vamos fazer o que é bom, porque cairá castigo sobre o que é egoísta e sobre os que rejeitam o que é justo, a fim de seguir o que é mau. Em Gálatas, nós temos aqui a outra referência, que é Gálatas 6 e versículo 7, que diz: Não se engane, ninguém zomba de Deus. O que uma pessoa plantar, é isso mesmo que ela colherá. Tá bom? A mensagem é: decidam hoje a quem vocês vão servir. Resolvam se vão servir os deuses que os seus antepassados adoravam na terra da Mesopotâmia. Porém, eu e a minha família serviremos ao Senhor. Vocês aí decidam. Isso está em Josué, no capítulo 24 e o versículo 15. Leia essa história que vai ser muito edificante para você. Os objetivos nossos aqui hoje são definir o que é livre-arbítrio, conscientizar os adolescentes sobre a autorresponsabilidade de cada um e também conduzir os alunos à maturidade cristã. É uma sugestão já de início para você, já é uma dinâmica que eu acredito que será muito útil para você. É a seguinte: prepare o ambiente para você receber o seu aluno. A preparação é uma coisa simples. Eu deixei lá no grupo algumas frases que você pode colocar num pequeno cartaz ou uma folha de papel A4, ou você pode colocar em papeizinhos pequenos e distribuir para os seus alunos, mesmo que sejam repetidos. Entrega todos eles para os alunos, faz o recortezinho, os filetinhos, né? De texto. O texto é pequeno, são alguns textos que eu julguei interessante dos comentários aqui da lição. Se você colocar, por exemplo, nas paredes, ou então você fizer umas plaquinhas com as frases, deixe, antes de você começar a aula propriamente dito, deixe os meninos lerem, né? Passa lá na sala, dá uma lida no que está nos cartazes, né, nos painéisinhos ou nas plaquinhas, né, faz uma plaquinha que é uma lixa, né, faz uma plaquinha e cola na pontinha assim o texto, ou você entrega para eles. O importante é que eles tenham contato com esses textos que são pequenos, são frases pequenas, para já dar um start neles sobre o conteúdo. Às vezes eles não leem a lição, né? A gente tem essa dificuldade às vezes, mas é bom estar sempre incentivando-os a ler a lição, ler a revista, para não chegar a cair de paraquedas, né? dentro da aula. Então, esta é uma das sugestões. Os textos, como eu retirei da própria revista, deixa eu ver aqui qual uma delas que eu coloquei. Coloquei que a questão do livre-arbítrio já aparece na Bíblia desde o início.
Adão e Eva tinham a liberdade de escolher obedecer a Deus ou não, e eles escolheram pecar contra Deus. Depois tiveram que lidar com as consequências de da escolha. Também coloquei a parte mais difícil de ter liberdade de escolha é a responsabilidade de administrar as consequências de cada decisão. Também coloquei que saber escolher o que é certo é mais importante do que fazer o que deseja. O Senhor recompensará a cada um de acordo com o que fez. Outra frase também é: quem tem autorresponsabilidade sempre escolhe fazer o que é certo. Então, essas são as frases, né, que eu deixei lá para você imprimir, ou pode escrever mesmo, faz à mão e entrega para eles os papeizinhos pequenos, ou você coloca nas paredes, se for possível, coloca em cima da mesa, deixe que eles tenham acesso a esse material. E também a parte que é da preparação da sala que eu estou dizendo, prepare para eles um pequeno café, um lanche, alguma coisa assim. E nesse café, nesse lanche, você coloca coisas saudáveis e coisas não saudáveis. Por exemplo, um suco que é saudável, né? Um suco. Eu até trouxe aqui as sugestões para você. Ó. Uma água de coco, não vou mostrar a marca, você já viu aí, né? Já tá mostrando. Uma água de coco, fruta. Esse biscoitinho aqui, ó, ele é integral e ele tem a fermentação natural, então é uma opção de alimentação mais saudável. Tenho aqui uma coisa que não é tão saudável, que é um wafer, né? É uma opção, um doce, um negócio assim, bem fora de café da manhã, né? Tem gente que come rapadura, né, de manhã, mas assim, ofereça 2 opções para eles. Fala, ó, gente, hoje antes da gente começar a nossa aula, a gente vai fazer um lanchinho, né? Vamos aqui aproveitar que a gente não começou ainda, a gente pode comer, fica à vontade aí, leva o que vocês comem na sua região. Graças a Deus eu tenho alcançado aí várias regiões, né, do Brasil, então tem gente que vai comer cuscuz, tem gente que vai comer pão de queijo, tem gente que vai comer o próprio queijo e talvez carne, né? Cada um vai ter a sua refeição aí, o seu café da manhã vai ser diferente. Mas que tenha 2 opções, que seja, vão ter vários, se você puder, né, fazer uma variedade de opções para eles, e aí você fica observando o que cada um vai pegar, porque ali naquele momento ele já começa a fazer algumas escolhas. E aí, vamos lanchar aqui e a gente vai começar a nossa aula. Enquanto eles lancham, talvez dê tempo dar uma olhadinha nas frases, né? E tem aquele momentinho ali de descontração e lanche antes da aula. E aí, então, você pode começar a aula falando sobre quantas decisões você imagina que você toma por dia. Eu nem imagino, eu tenho preguiça de ter decisões. Então, olha só a informação. Um adulto em média, toma em torno de 35 mil decisões por dia. Foi um dado que eu tirei aí. Você querendo fazer mais pesquisa, fique à vontade, mas o que eu quero deixar aqui registrado é que a gente toma muitas decisões durante o dia e às vezes a gente toma as decisões todas no automático e nem percebe que estamos tomando uma decisão. O horário de levantar é uma decisão minha. Quando lá à noite eu sei que eu tenho aula de manhã, eu preciso colocar o celular para despertar. Às vezes eu coloco o celular para despertar
E tem o soneca ainda, o modo soneca eu quero colocar para despertar, para eu acionar o soneca 2 vezes, para eu ir acordando aos poucos. Ou então, não, eu vou acordar já em cima da hora porque eu quero aproveitar e dormir muito. São decisões. Simples, são decisões. Qual será a roupa que eu vou vestir? Esta roupa. Eu vou deixar a minha roupa em cima da cama, separada, né, ao lado da cama, os calçados já no jeito de sair? Decisão. Vou deixar? Não vou deixar. Vai depender. Então, olha só, são coisinhas muito pequenas. Vou tomar café da manhã antes de sair? Não sei. Minha aula vai ser tal hora, então eu vou sair quantos minutos antes? Viu que a gente está tomando decisão o tempo todo? Toda hora, vou almoçar, não vou, quero essa roupa, não quero, quero ir ao banheiro e fico protelando, vou logo, e um monte de decisões que a gente toma. Então, se amontoado, esse acumulado de decisões, é que eu estou dizendo que soma essa quantidade aí, em média, de um adulto, tá bom? Então, fazendo uma introdução ao assunto, nós estamos aí já falando sobre o livre-arbítrio. Você pergunta para eles o seguinte: você tem total liberdade na sua vida para tomar todas as suas decisões? Tudo que você quiser decidir, você decide sozinho, sem ninguém opinar, seu pai, sua mãe, ninguém opina nas suas decisões, você é capaz, você tem autonomia para tomar todas as suas decisões? Aí, aguarda um pouco as respostas aí. Se alguém não responder, você direciona a pergunta para alguém. Qual é a restrição que os seus pais fazem? Quanto à hora de chegar, quanto aos amigos, quanto aos lugares a ir, quanto às pessoas com quem eu me relaciono, quanto ao horário de ficar no celular, se deixa, se não deixa, quanto tempo deixa, e quais são as restrições aí que seu pai, sua mãe impõem para você. São os limites, né? Se fosse, inclusive, até para o café da manhã, né? Tá numa fase em que come muito, às vezes, né? Come muito, ou não faz boas escolhas alimentares, que o pai e a mãe tem que estar ali controlando para evitar que coma muito doce, que coma muito sal, que coma muito embutido, muita coisa não saudável, né? Talvez você vá levar essas coisas que você vai levar que não são saudáveis, é claro que não faz parte da rotina deles esse café saudável, né? Esse café não saudável, né? Que às vezes não faz parte do dia a dia deles. Aconteceu que eu decidi comer aqui, é a hora que você pergunta para eles por que você decidiu comer, por exemplo, a maçã. Porque eu gosto de maçã. Por que você decidiu tomar água de coco? Fazia dias que eu não tomava água de coco, resolvi tomar. Eu não gosto de comer de manhã. Tem gente que não gosta de comer nada de manhã, então sempre vai ter um motivo. Agora, se os seus pais deixassem você tomar todas as suas decisões sobre toda a sua vida, você faria boas escolhas? Como é que seria? Seu pai, sua mãe pode te deixar à vontade, você sai, você chega numa hora boa, você não se mete com pessoas que não deveria, você faz todas as suas atividades tranquilamente da escola, não precisa, nem o professor nem pensa que quase que você mesmo é seu pai, de tão responsável que você é. Como é que é? Você toma essas decisões, você tomaria essas decisões tranquilamente se fosse lhe dada a autonomia para tomar essas decisões? E aí você bate um papo com eles aí sobre as escolhas que eles têm liberdade para tomar, as que eles não têm liberdade para tomar. Se fosse dada a liberdade a eles, eles tomariam boas decisões? Esse é o debatezinho aí para ser feito, talvez até mesmo no momento que vocês estiverem tomando café. Fique à vontade aí.
O primeiro tópico diz o seguinte: livre-arbítrio é um presente de Deus, vírgula, um presente de Deus. Para falar sobre o presente de Deus, que é o livre-arbítrio, a gente vai retomar um pouco a história da criação. Quando Deus criou Adão e Eva, Deus então deu a eles a liberdade. Falou para Adão: olha, Adão, vocês têm liberdade aqui no jardim. Qual foi a liberdade? A liberdade de comer qualquer dos frutos que tinha lá. Vocês têm liberdade aqui no jardim. Ó, você presta atenção e só tem uma ressalva. A ressalva era aquela, né? Está lá em Gênesis capítulo 2. Gênesis capítulo 2, versículo 16 e 17. E o Senhor deu ao homem a seguinte ordem. Qual foi a ordem que Deus deu para ele? Você pode comer as frutas de qualquer árvore do jardim, menos da árvore que dá o conhecimento do bem e do mal. Tá bom, Adão? Beleza. Que Adão e Eva decidiram fazer depois? Olha só como que acabou sendo gerada aí a desobediência. A mulher, vamos lá do começo, lá do primeiro versículo do capítulo 3 de Gênesis. Aqui está dizendo da cobra, nós estamos aqui na tradução linguagem de hoje, tá? Então pode ser que fique um pouco diferente. Eu gosto de usar essa tradução com os adolescentes, porque é uma linguagem mais leve para eles, né? Mais clara. A cobra era o animal mais esperto que o Senhor Deus havia feito. Ela perguntou à mulher: é verdade que Deus mandou que vocês não comessem as frutas de nenhuma árvore do jardim? Então já veio com a baita de uma mentira, né? Com uma distorção da informação. O que ela respondeu? A mulher então respondeu: podemos comer, não, tá errado. Podemos comer as frutas de qualquer árvore, menos a fruta da árvore que fica no meio do jardim. Deus nos disse que não devemos comer dessa fruta nem tocar nela. Se fizermos isso, morreremos. E o que ela decidiu então? Dar ouvidos, né? Gerou aí um diálogo com a serpente, criou um diálogo com a serpente. E então a cobra afirmou: não, vocês não morrerão coisa nenhuma. Deus disse isso porque sabe que vocês, quando comerem dessa fruta, dessa árvore, os seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecendo o bem e o mal. A partir de então, a mulher viu que aquela fruta, né, que aquela árvore era bonita e que as suas frutas eram boas de comer, e ela pensou: como seria bom ter entendimento? Como seria bom saber das coisas, né? Aí apanhou uma fruta e comeu. Deu ao seu marido e ele também comeu. Então, nesse momento, os olhos dos dois se abriram e eles perceberam que estavam nus. Então, costuraram folhas de figueira para usar como tangas. Olha só, a curiosidade para ter conhecimento foi o que gerou em Eva a curiosidade para comer do fruto, segundo a história, né? A vontade de ter o conhecimento, de saber qual sabor teria aquela fruta, de saber qual seria a experiência de ter conhecimento, de sair daquele estado de inocência. Ela nem imaginava o desastre que seria quando ela comesse daquele fruto. Por quê? Porque ela naquele momento estava dando atenção, ouvindo as vozes, uma voz que não era a voz de Deus. Então,
quando nós deixamos de ouvir a voz de quem tem o conhecimento verdadeiro, então a gente cai em armadilhas, cai em ciladas e sofre as consequências por não dar ouvido à pessoa certa. Às vezes a gente tem até informação correta, mas acaba fazendo o que é errado por questão de curiosidade, que é coisa que adolescente tem demais, né? Que é curiosidade. Um outro exemplo a gente tem aqui de Josué, né? Josué também deu às pessoas a liberdade de escolher adorar a Deus ou adorar aos ídolos, mas como todo mundo tem a liberdade, né, de fazer o que bem quiser com a própria vida, ele deixou bem claro para o povo que, olha, vocês podem fazer o que vocês quiserem da vida de vocês, decidam obedecer a Deus ou não, mas eu já vou falar para vocês, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Depois que Adão e Eva pecaram, eles tiveram as consequências. Aqui, da mesma forma, é o povo de Deus. Agora, eles têm que conviver com as consequências de não adorar a Deus. Deus sempre deu a liberdade para as pessoas fazerem o que elas quiserem. O que você quiser fazer, você pode fazer, né? Deus não invade a vida de alguém ou por um propósito muito maior, ele invade e faz uma interrupção, né? Mas na maioria das vezes Deus permite as pessoas fazerem o que elas bem quiserem. Então eu não quero servir a Deus. Deus não obriga ninguém a servi-lo. Eu quero matar fulano. Ele ainda até mata, não é? Mesmo contra a vontade de Deus, ele mata. Contra a vontade de Deus, os filhos desobedecem aos pais. Contra a vontade de Deus, há toda sorte de males. Por quê? Porque Deus deu a liberdade para cada um fazer o que quiser. Agora, vamos ver se ele vai dar conta de responder. Oi, Neiva, seja bem-vinda. A diferença é, você vai dar conta de conviver e administrar as consequências de sua decisão? Hoje eu decidi chutar o pau da barraca, a professora falou que vai ter uma atividade, mas eu não aguento mais a cara dela e eu não vou para aquela aula hoje. Vou sair e não vou para a escola, vou ficar na rua. Tá joia. E as consequências disso? E as consequências disso depois? Você vai dar conta de responder àquela decisão que você tomou atrás? É aí que mora o segredo de fazer boas escolhas. Souza, eu não sei seu nome, mas seja bem-vinda. Tá aqui Souza 5035. Seja muito bem-vindo, Deus te abençoe. Então, o texto diz o seguinte, inclusive a gente já leu aqui, cada um recebe a recompensa do que faz. Agora vem um ponto muito importante sobre a mais importante escolha que a gente faz. A gente já falou de muitas escolhas que a gente faz no dia a dia, que é assim, no automático. Todo dia eu levanto 7 horas, o organismo já acostumou, deu 7 horas, eu acordo, dá 8 horas eu tomo café, o dia que eu não tomo. Então, são decisões que praticamente nem são tanto mais decisões, né? São coisas automáticas. Mas tem uma decisão muito importante que ninguém pode tomar por a gente, ela é intransferível, ela é pessoal e intransferível, e é a decisão de servir a Deus. Embora o nosso adolescente esteja numa fase que civilmente ela é, digamos que, incapaz, né? Não tem responsabilidades
digamos que jurídicas, né, civis, para Deus a gente já tem responsabilidade, sim. A nossa responsabilidade é fazer escolhas coerentes com aquilo que eu desejo. Eu tenho a responsabilidade diante de Deus com as coisas que eu faço. Então, uma das decisões, a decisão mais importante é obedecer a Deus. Aceitar Jesus como o seu Salvador. Aceitar Jesus como o seu Senhor. Aceitar Jesus como aquele que vai ditar as regras da sua vida. Aceitar Jesus para decidir obedecer aquilo que ele manda. A partir de então eu preciso conhecê-lo, né? Para saber o que é que ele quer de mim. É por isso que a gente está na escola dominical, para aprender o que Deus quer que eu faça para ser obediente a Ele, para servi-lo. E essas decisões, o meu pai, a minha mãe, eles podem até me dar algumas instruções, mas essa decisão, ela é totalmente pessoal. Vamos para o próximo tópico. Você é responsável por suas escolhas. Inclusive, o destaque desse texto é o seguinte, o destaque. A parte mais difícil de ter liberdade de escolha é o quê? É a responsabilidade de administrar as consequências de cada decisão. Tudo bem, eu tomo a decisão que eu quiser, mas eu devo uma resposta para essa decisão que eu tomo hoje. Hoje eu decidi que eu vou comer maçã. Hoje eu não tô nem aí pra galera e vou comer coisas não saudáveis. E amanhã eu tenho mais outra vez que tomar a decisão. Eu vou comer de novo aquela coisa que não é saudável? Vou comer de novo aquilo que é saudável? Porque eu tenho um objetivo. Qual é o objetivo? Ficar doente ou ficar saudável? Agora, eu é que preciso decidir o que eu quero para mim. Aquela vontade, aquela sede, aquele desejo impressionante, descontrolado de ser autônomo, precisa ser acompanhado da autorresponsabilidade. Por quê? Quando eu como excessivamente, aí me vem o sobrepeso, as enfermidades do sobrepeso. Quem que sofre as consequências disso? Na pele, eu mesma. Então, por isso que eu mesma tenho que ter as responsabilidades sobre as minhas decisões que eu tomo hoje, que eu tomei ontem, que eu vou tomar amanhã. Hoje, um exemplo prático, né? A pessoa é hipertensa. Se ela é hipertensa, ela tem algumas restrições alimentares. Mas ela não se preocupa em tomar a decisão alimentar correta. Ela come o que der na teia. Então ela vai lá e come um biscoito bem salgado. E come uma carne bem salgada. De repente, ela tem a pressão alterada, passa mal. A partir do momento que ela passou mal ali, ela precisa tomar uma decisão. A decisão que ela vai tomar ali é respondendo àquela decisão anterior que ela teve, que ela tomou, que foi de comer uma coisa bem salgada. E agora ela precisa responder àquela atitude que ela tomou. Ah, pois é, eu não deveria ter comido isso. Sim, mas e agora? Já está alta a pressão, você já está passando mal. Qual é a sua próxima decisão? É de reverter a situação ou é de piorar a situação? E aí cabe uma resposta àquela decisão. Quando ela toma uma decisão, vai gerar uma nova consequência. Qual será essa consequência? Vai depender dessa outra atitude que ela tomar. Se todos os dias a gente tomar boas atitudes, no caso desse hipertenso, né?
todo dia ele come direitinho, todo dia ele precisa decidir comer certinho. Por quê? Porque ele quer ter saúde, manter o equilíbrio na sua saúde, né? Então, a parte mais difícil de ter liberdade é saber escolher. É fazer a escolha certa. E o mais importante é escolher o que é certo e não o que eu quero. Por quê? O que eu quero nem sempre é o certo. Aquilo que eu quero, nossa, eu quero agora uma lasanha bem com muito queijo. Ai, eu quero com um molho por cima e aquela delícia. Ótimo, vai comer só uma vez na vida, de vez em quando, beleza. Mas todos os dias eu vou tomando essa escolha, tomando essa decisão, então eu vou enfrentar um problema mais à frente. Quando a gente está lá diante do mercado, né, no restaurante, diante daquele monte de pratos lá, aquela quantidade de pratos a serem servidos, eu faço uma escolha. Eu tenho a liberdade. Se você tiver o dinheiro para pagar, tiver estômago para comer, quiser comer, come. Não quiser, coloca no prato, resolva o que você quiser. Você é livre para fazer o que você bem quiser. E aí, vai fazer uma boa escolha? Vai escolher o que é certo ou apenas aquilo que eu estou vendo, aquilo que está sendo desejável? Eva tomou a decisão baseada no seu desejo. O desejo dela foi despertado pelos olhos, despertado pelo que a serpente falou. E ela decidiu pelo que ela queria. É aí que mora o perigo. Ter liberdade traz esse perigo, a dificuldade de escolher aquilo que é saudável, aquilo que é o certo, né? Como eu estou falando aqui de saúde, né? De alimentação saudável, então escolher o que seria certo. É certo ou é errado? É certo ou é só o meu desejo? Então, isso tem que ser pesado. Na vida, a gente sempre vai ter que tomar algumas decisões. A decisão de com quem eu vou me relacionar, né? Com amigos, né? Daqui a pouco daqui a pouco os meninos, né, já estão querendo namorar. É hora realmente de namorar? Ah, eu quero sim, meu pai deixou. Mas e essa pessoa com quem você está querendo namorar? Ela é realmente uma pessoa responsável? É uma pessoa madura? É uma pessoa que tem compromisso com a vida? É uma pessoa que quer você também? E vai uma série de coisas. Então, a gente sempre vai precisar fazer essas escolhas, né? Muitas escolhas. Eu decido ser amigo de fulano, não ser amigo de cicrano por causa disso, por causa daquilo. Eu decido ter um certo comportamento porque eu quero gerar algum tipo de impressão em alguém. E por aí vai. Quem tem autorresponsabilidade sempre escolhe fazer o que é certo. Então, ter autorresponsabilidade é a responsabilidade consigo mesmo. Enquanto a gente está na barra da saia e da calça do pai e da mãe, a gente não toma muitas decisões. Eles tomam pra gente, faz os impedimentos e dá liberdade. Mas quando eu aprendo a responsabilidade sobre mim mesmo, comigo mesmo, então eu sempre vou escolher o que é certo. Quando pintar a dúvida, eu tenho alguém para recorrer. Seja alguém mais experiente, seja o pai, seja a mãe, seja um amigo, seja alguém confiável. Se essas pessoas não puderem ajudar, eu vou ter que pedir ajuda a Deus. Ou então, logo de primeiro, pede ajuda para Ele. O Senhor sempre recompensará cada um de acordo com o que ele fizer. Geralmente, quando a gente fala de recompensa, dá a impressão de que é só coisa boa. Ah, fulano vai ser recompensado. Dá um ar de que é só coisa boa, a recompensa é uma coisa só boa. A recompensa é um resultado
de algo que foi feito, né? A um resultado de alguma coisa. Então, daquilo que a gente fizer, a gente obterá uma recompensa. E aí, o que eu vou fazer? Qual é o meu objetivo? Qual é o meu objetivo na vida? O que eu quero para a minha vida? Eu quero muita saúde, eu quero disposição, eu quero bons amigos, eu quero uma família feliz, eu quero isso, eu quero aquilo. Agora, você está agindo coerentemente para que isso aconteça, para que você tenha esse resultado? Quantas vezes a pessoa fala, eu quero emagrecer, mas foge da dieta todo dia? Então vai ser difícil. Eu quero ter um relacionamento com Deus, olha, profundo, quero ouvir a voz de Deus, eu quero alegrar o coração de Deus, mas o que eu mais faço na vida é desagradar a Deus. Eu nem tiro um momento para orar, eu nem leio a Bíblia, eu não faço nada para desenvolver um relacionamento com Deus. Eu terei um relacionamento com Ele? Né, Horaci? Seja bem-vinda. Deus abençoe você. Então, aquilo que eu faço, tudo que eu faço, eu tenho um resultado, eu tenho uma recompensa. Qual é a recompensa que eu quero ter? Uma recompensa boa, então eu tenho que fazer o que é bom. Tópico 3 diz o seguinte: cada decisão é uma semeadora. É forte, né, Neurocid? É forte. Cada decisão é uma semeadura. Eu nem trouxe a faca, acho que já em uma outra aula eu falei sobre a maçã, que fala sobre os frutos. Antes mesmo de você introduzir esse assunto, você pergunta para ele, olha, de um pé de manga, talvez aí não seja tão a fruta mais comum aí na sua região, num pé de tal fruta assim, de tal fruto, quantos frutos você acha que dá, que gera numa safra? Quanto que você tem aí um pé de manga. Eu vou falar de manga porque é mais fácil para mim. Você tem aí um pé de manga na sua casa. Perdão. Quantas mangas você acha que dá cada ano aí nesse pé de manga? Os meninos aí que souberem vão responder. Mas um pé de manga vai dar mais de 50 mangas. Depende do pé. Mas vai dar mais, é pouco. Jogando por baixo, vai dar menos de 50 mangas no ano. Se for um pezinho muito pequenininho, tá crescendo agora, mas um pé de manga, assim, daquele grande mesmo, vai dar muito mais que 50 mangas. Mas de quantas sementes eu precisei para que aquele pé nascesse? Quantas eu precisei? Eu precisei juntar um tanto de caroço de manga, né, da semente, e jogar lá num buraco e ela nascer? E dar aquela árvore? Bastou uma, né? Foi suficiente um só. Quando o pessoal planta e alguns tipos de planta, né? Algumas coisas que são plantadas, às vezes planta mais de uma semente para uma vencer se a outra não der conta, né? Para uma ficar no lugar da outra, para garantir o plantio, né? Para garantir que vai nascer. Mas observe que uma sementinha só vai gerar um monte de outros frutos, e aqueles frutos serão capazes, né, de gerar outras árvores, né, que é aí a lei da multiplicação, a lei da semeadura e da multiplicação. Um fruto só gera uma árvore que depois vai gerar um tanto de frutos. Então, presta atenção no que você está fazendo, porque cada decisão sua vai gerar uma árvore de decisões. Vai gerar um monte de possibilidades de decisões. Por exemplo, uma pessoa que faz algum determinado tipo de curso,
Às vezes, quando ele forma, ele tem várias opções para atuar, né? Pode atuar numa área que ele nem imaginava quando ele começou, mas foi porque ele plantou uma semente, né? E ela dá várias opções para ele de lucro, de produção, de resultado. Então, se eu tomo decisões erradas hoje, uma decisão errada minha pode gerar uma safra de decisões ruins, né, de resultados ruins. E agora, como é que eu vou lidar com todos os frutos dessa minha decisão errada? Como é que eu vou fazer? Então, é ótimo ter liberdade. Nossa, é o que a gente mais quer, é ter liberdade. Quando alguém tem sua liberdade ameaçada, já esperneia. Mas o que está em questão é a consequência daquela minha liberdade. Quanto mais liberdade eu tenho, mais perigo eu corro de tomar uma decisão errada, e aí eu vou colher um monte de coisa ruim. Todos os dias nós precisamos tomar boas decisões de acordo com a palavra de Deus, porque o que eu plantar, exatamente aquilo eu vou colher. Então, que eu escolha o bem e não o mal, que eu escolha o perdão e não a vingança. Estou seguindo a revista aqui, tá? A verdade e não a mentira. Aquela história de que a mentira tem pernas curtas, né? Alguém conta uma mentira, e aí quando a mentira vem à tona, a verdade vem à tona e a gente fica sabendo que aquilo era mentira, agora eu preciso tomar uma outra atitude, uma outra decisão para responder àquela mentira que eu contei. E aí eu vou fazer o quê? Vou contar uma outra mentira para acobertar aquela mentira. Ou eu logo conto a verdade, falo, realmente eu menti, não era aquilo. E a partir daí a safra melhora. Mas e se eu resolver contar uma outra mentira, é outra safra ruim. Se eu resolver contar a verdade, virá uma safra boa. Mas ainda assim, né, os frutos são tantos que pode ser que agora eu tenha duas árvores aí, eu tenho frutos bons e frutos ruins, uma coisa e outra. Então, é por isso que a gente precisa prestar atenção no que a gente está decidindo. Quando a gente não souber que decisão tomar, a gente tem o Espírito Santo para nos auxiliar. Dependendo da situação, né? A gente só de conversar com alguém, o Espírito Santo já dá o norte logo, usando aquela pessoa, e então eu já tenho a certeza de que aquela decisão será boa, não devo tomar, vou tomar, o que eu vou fazer para obter bons resultados daquela escolha que eu farei. Amém? Então, essa foi a nossa aula de hoje. A conclusão diz o seguinte: é hora de amadurecer. Entenda que o livre-arbítrio demanda autorresponsabilidade. O livre-arbítrio demanda autorresponsabilidade. Assuma imediatamente a postura de filho obediente e tenha uma vida responsável e dedicada que agrade ao Senhor. Então, que a gente não fique no modo automático, somente tomando decisões, deixando a vida te levar, né? Deixando a vida nos levar, mas que a gente esteja atento àquilo que eu tenho decidido. Todos os dias eu preciso tomar várias decisões e que todas elas sejam decisões conscientes de que eu terei que enfrentar o resultado daquela minha decisão. Nunca posso esquecer do resultado da decisão que eu tomo hoje. Porque como é que eu vou administrar isso depois?
A parte mais difícil da liberdade é a capacidade de administrar aquilo que eu decidi agora. Muitas vezes a gente acha, né, que vai dar conta sim de cumprir, de responder àquilo que eu fiz agora. Com certeza eu vou dar conta, depois eu resolvo isso, depois eu organizo, depois eu vejo. E quando chega o depois e ele se torna um agora, é que o bicho pega, né? Então, toda decisão precisa ser administrada amanhã. Como é que eu vou administrar essa minha decisão amanhã? Vai ser fácil administrar? Não sei. Vai depender do que eu decidir agora. Para finalizar, eu deixei para você lá no grupo um marcador de página. Vou mostrar para você aqui. Para você imprimir, caso você queira imprimir, é uma opção aqui para você deixar bem a fixar, né? Ajudar o seu aluno a fixar. Olha, esse aqui é um pinguim que tem o título da aula, né? O título da lição, aprendendo a fazer boas escolhas, e escrito embaixo aí de laranjadinho, ó, aprendi que. O que eu aprendi? Escreve aqui abaixo do bico no peito, né? No pescoço e no peito do pinguim. E aí, deixa para eles guardarem. Esse aqui eu ainda não imprimi. Para eles guardarem na Bíblia. Aquilo que você mais aprendeu aqui hoje, você aprendeu que toda decisão gera uma consequência. Eu terei recompensa de tudo que eu fizer na minha vida, seja coisa boa, seja coisa ruim. Então, eu tenho que ficar ligado. O que foi que você aprendeu? Escreve aí, seja uma frase, seja um pequeno texto. Eu vou postar nos meus stories aqui, só para você ver. Vou deixar para você dar uma curtida aí, tá? E você pode também colocar lá no Instagram o que você aprendeu. De hoje até domingo eu vou deixar esse pinguim no story e você deixa aí o aprendizado que você teve com essa aula. Quem tá assistindo aí no YouTube, coloque aí nos comentários o que você aprendeu, o que você retirou de lição aqui. Na verdade, acredito que todos os professores aqui vão saber, né, das recompensas das boas escolhas, mas interage comigo aqui, vai ser muito bom. O YouTube entende que esse conteúdo é importante, também o Instagram entende que eu estou contribuindo com você. Então, interage aí comigo, fale alguma coisa sobre o que você aprendeu com essa aula aqui de hoje, tá bom? Caso você queira ir lá no Instagram para colocar o seu aprendizado também, fique à vontade. Está aqui embaixo na descrição o link para você ir para lá, ou então coloca lá na busca lá do Instagram, prof.jaque2022, me siga nas redes sociais, se inscreva no canal, compartilhe esse conteúdo, curta, aproveite muito bem esse conteúdo, tá aqui gratuitamente para você. Está aqui com muita vontade com muita vontade que eu tô aqui para contribuir com você. Seja você professor, seja você alguém que apenas tá aqui para adquirir um pouco mais de conhecimento, aprender com o conhecimento assim transmitido com abordagem para adolescente. Acredito que vai contribuir bastante para você aplicar na sua vida prática. Então, dê o seu joia, dê o seu like. Depois que eu terminar aqui também, eu vou colocar o link aqui embaixo do podcast, caso você
não possa ficar assistindo, caso você queira só ouvir, fique à vontade, porque tem várias alternativas aí para você aprender um pouco mais da palavra de Deus. O importante é a gente sempre deixar para o nosso adolescente que escolhas ele vai sempre fazer. Há escolhas que, quando ele crescer, ele não terá mais o auxílio, a ajuda do pai e da mãe para fazer essas decisões. Ele vai ter que aprender a autorresponsabilidade, responsabilizar por aquilo que ele escolhe. Muitas vezes tem o auxílio do pai e da mãe, né? E fez uma besteira, chama o pai, chama a mãe. Mas vai chegar um momento em que fez uma coisa errada, por que você fez isso? Será se você não sabia que isso era verdade? Diz aí alguma coisa, senão eu te pego. Ou então a lei te pega, sei lá quem, né? Você vai enfrentar uma consequência e aí você tá preparado para isso? É por isso que seu pai e sua mãe tomam as decisões para você agora, para que você vá aprendendo como decidir a sua vida. Quando você tiver com autonomia, que você tiver aprendido bem a tomar decisões e vão vir decisões com desafio, você pelo menos terá um princípio, terá pelo menos uma base de como fazer para tomar essa decisão. Se tiver muito difícil aí, peça a ajuda de Deus, que Ele sempre está disponível para nós aí, tá bom? Que Deus abençoe você, abençoe sua aula, que Deus abençoe todos os professores da escola dominical, os professores do grupo, maioria aí vai estar trabalhando, vai estar ocupado, mas assim que você assistir essa aula, dê a sua contribuição aqui também, porque é para isso que a gente está aqui, para contribuir, tá bom? Que Deus abençoe você, excelente aula. Se você fez as dinâmicas, faça. Se você fez a dinâmica, volta aqui e comunica se você fez, se deu certo, se foi bom, o que os meninos acharam, se você achou difícil, se você achou fácil. Fala alguma coisa aí sobre o que você fez na aula passada, e quando você der essa aula aqui, volta aqui também e dê a sua contribuição, dê o seu feedback. Não esqueça de fazer o PPM. Faz o PPM e posta lá, tá? Printa, posta e me marca. Irmã Evódia, eu já tô terminando. Deus abençoe. Rapaz, tudo bem? Estamos terminando, mas tá gravado aí, vai ficar gravado aqui, vai ficar no YouTube, tá no Facebook também. O pessoal quase não visita a minha página do Facebook, tem também a página do Facebook, tá joia? É professora Jaque no Facebook. Então tá bom, pois é, né? Que pena, mas tá gravado aí e já eu coloco lá no grupo também, e aí vai dar pra assistir tranquilinho, tá bom? Deus abençoe, será uma bênção. Não esqueça de comentar qual foi o aprendizado. Aproveitar que a senhora tá aqui, ó, vou mostrar mais uma vez, ó, vou deixar lá no Stories esse cardzinho aqui, ó. É para ser usado na aula, caso queira. Isso aqui é para ser um marcador de página, para eles deixarem na Bíblia. Tá lá no grupo, para caso queira imprimir. E aí, é só colocar aqui, no meio aqui, abaixo do biquinho do pinguim, o que aprendeu na aula e guardar na Bíblia. É um conteúdo extremamente importante para o nosso aluno, né? Memorizar, registrar alguma coisa que ele aprendeu. Quando ele pegar a Bíblia, quando ele folhear a Bíblia, ele vai lembrar de alguma coisa. A gente espera, ora a Deus, que ele vai lembrar do conteúdo que ele teve. E aí a gente teve as dinâmicas, né? Tá a dica aí do café da manhã, com 2 opções, porque nós estamos falando de escolhas, né? Aquilo que a gente escolhe hoje. Amanhã a gente precisa dar uma resposta para essa escolha, porque ela gera um resultado. E aí, que Deus abençoe.
até quinta-feira que vem, você que é professor da escola dominical. Se você quiser acompanhar também o devocional que eu faço todos os dias às 7 da manhã, agora eu estou conseguindo ter uma regularidade no horário de começar. Geralmente até umas 7h05 eu comecei o devocional, tem sido uma verdadeira bênção, tá? Todos os dias de segunda a sexta eu tô aqui no Instagram fazendo o devocional. É o devocional As Palavras de Deus. Todo santo dia Deus está falando aqui no Instagram, Pro.Jaque 2022. E esse aqui, ó, eu vou deixar daqui até domingo nos stories. E aí você deixa o seu aprendizado aqui no Instagram, tá bom? Então, bye bye, a paz, até semana que vem, ou então até amanhã de manhã. Tem mais uma oportunidade nessa semana para você ouvir a palavra de Deus. Pelo menos aqui no meu Instagram. Graças a Deus tem um monte de gente aí falando de Deus no Instagram e oportunidade não falta para ouvir a voz de Deus. Sem contar que ainda você tem a oportunidade de ir numa igreja aí na sua cidade, aí perto de você. Bye bye, Deus abençoe, fique na paz e até quando você quiser. Tchau.